Bom, pessoal, talvez eu quero deixar primeiro aqui um forte abraço para você, ok? Espero que você esteja vivendo aquele momento bacana, aquele momento legal que você merece viver, ok? Enquanto eu estiver sobre a face da Terra. Talvez você estranhe, né, a maneira que eu vou dizer aqui, mas depois, quando eu for desenrolar, né, o assunto, o tema, aí você vai compreender por que eu vou iniciar o vídeo dessa maneira que eu vou iniciar agora, ok? Alguém mentiu, né? Ou alguém está mentindo. Ou Jesus mentiu quando ele disse que viria, né, naquela geração, ou que ele viria breve, ou em que breve viria. Ou os discípulos dele pesaram a mão e acrescentaram essas coisas ali nas escrituras, né? Ou os pastores andam mentindo por aí, né, dizendo que Jesus vai voltar um dia e vai voltar por uma geração que ele não prometeu, porque a promessa dele era para aquela geração de discípulos. Então, ou os pastores estão mentindo por aí porque, né, eles precisam ganhar o seu pão enquanto estiver, né, sobre a face da terra. E o que mais colabora, né, para eles poderem ganhar o pão é Malaquias 3, o capítulo, né, que mais colabora para que eles ganhem o pão deles enquanto eles estiverem sobre a face da terra. Ainda que, né, Jesus não tenha pedido dízimo para os seus discípulos e nem tenha consagrado o dízimo nos seus dias. Mas eles usam esse capítulo, né, para ganhar o seu pão, e eles precisam, né, desse pão enquanto eles estiverem sobre a face da terra, administrando, né, as suas instituições religiosas, ok? Aí cabe a você ajudar eles, né, a sustentar essa instituição religiosa ou não. Eu acho que se você está lá sob a tutela dele, você deve realmente ajudá-los a sustentar essa instituição religiosa, né? Porque, na verdade, você está contratando ele para ministrar para você aquilo que você quer ouvir, né? Então, é mais que justo que ele receba mesmo por ser um contratado seu, para estar ministrando para você aquilo que você quer ouvir. Mas, como eu estava dizendo aqui, alguém mentiu, ou Jesus mentiu, porque todo o tempo ele promete voltar para aquela geração, ele promete voltar em breve, e nós já estamos no ano de 2023, na virada para 2024, no dia 31 de dezembro de 2023, e ele não voltou, e ele prometeu voltar em breve, inclusive prometeu voltar naquela geração. As religiões, né, que precisam, né, do seu pão, e vai prorrogando, né, essa vinda dele para poder ir ganhando com isso, e ganhando seu sustento. Como eu já disse nesse canal aqui, eu entendo que se Jesus prometeu voltar naquela geração, ele prometeu voltar nos moldes do que era a vinda de Deus nas nuvens. Né? No Antigo Pacto, a vinda de Deus nas nuvens era Deus vir trazendo uma outra nação para atacar aquela nação a qual ele estava vindo contra ela. E todas as parábolas, né, apontam que Jesus estava se referindo àquela geração e não a nós. Então, as promessas de Jesus, né, em várias passagens, ele disse que os discípulos dele não visitariam todas as cidades de Israel sem que ele voltasse. Ele disse que não passaria aquela geração sem que tudo acontecesse, inclusive a vinda dele. Ele prometeu, ele disse para Pedro, né, que importa que ele fique até que eu venha. E já se passaram quase 2000 anos que João morreu, certo? Então, eu entendo que se ele prometeu vir nas nuvens, como está escrito na Bíblia, ele estava se referindo àquele vir nas nuvens do Antigo Pacto. Ou seja, o céu já estava rubro, né? Os romanos já estavam ali, já estavam dominando o território de Israel, estavam prestes a passar Israel ao fio da espada, matando mais de 1 milhão de judeus, do leste ao oeste, né? Do oriente ao ocidente. Os romanos iam passar Israel ao fio da espada, e a ira de Deus contra aquele povo ia ser pior do que a ira contra Tiro e Sidom. Ou seja, no dia do juízo haverá mais rigor contra esta geração do que contra Tiro e Sidom. Haverá mais rigor contra essa nação do que contra Tiro e Sidom. Então, alguém mentiu, ok? Ou Jesus mentiu, ele não estava se referindo
a esse massacre romano que haveria de acontecer. A vinda dele não era nada relativo à vinda de Deus contra uma nação do Antigo Pacto, era uma vinda como os cristãos esperam, e ele mentiu, não veio, ou os discípulos pesaram a mão e acrescentaram essas coisas das Escrituras, coisas que supostamente então ele não disse, né, foram acrescentadas, ou esses pastores, esses líderes religiosos estão mentindo, estão prometendo uma vinda que nunca vai acontecer, porque era uma vinda que deveria acontecer em breve. Vamos entrar no ano 2024, ok? Eu quero levar você a pensar, né, se realmente você vai continuar acreditando nisso ou crendo que Jesus estava se referindo à vinda dele naquela geração. Porque toda a Escritura ali, ele promete vir, né, naquela geração. Era aquela geração que veria ele vir. Era aquela geração que haveria de ser punido, né, pelos seus pecados. Era aquela geração que seria dado o sinal do profeta Jonas. Então, não foi dado esse sinal para nós, e eu espero que você reflita nisso, ok? Reflete aí, pegue a sua Bíblia, olhe ela, veja se Jesus estava fazendo todas as promessas para aquela geração de judeu, se ele estava se referindo ao fim do Antigo Pacto, ao fim da lei mosaica, né, reinando sobre o povo de Israel, e o começo, né, de uma nova era para o povo judeu, um novo céu sobre eles, esse céu que agora está, ou se realmente quem tem razão é os pastores que usam tanto, Malaquias capítulo 3, usam tanto, né, a ameaça do diabo e a ameaça do inferno, coisas que eu já disse aqui várias vezes. Jesus várias vezes se referiu ao inferno como o Vale do Irmão, ok? Era ali que seria lançado os discípulos dele, se acaso os discípulos dele abandonassem aquele ensinamento e se apegassem ao ensinamento dos fariseus. Eu vou deixar por aqui um forte abraço para você, eu quero que você medite nisso. Se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like, indique o vídeo para outra pessoa, ok? E eu deixo um forte abraço, um abraço verdadeiro, um abraço sincero para você, ok? Um forte abraço.